pessoal, o vídeo de hoje é sobre aquarela de pastilha e de bisnaga. Elas não são das mais caras, a de pastilha eu paguei uns R$16 e a de bisnaga da Pentel é uns 40, 50 reais com 12 cores. Essa de bisnaga a gente precisa de um godê ou de um plástico ou de uma porcelana para colocar a aquarela. O isopor, o plástico, a porcelana legal que dá para pôr água e reviver ela. Essa escolar não precisa de godê porque ela já é de pastilha, então é só pintar mesmo, é bem tranquilo, tá? Então nós vamos fazer assim, o lado esquerdo é com a aquarela de pastilha escolar de R$16 e o lado direito é com a aquarela da Pentel de 40, 50 reais com 12 cores, tá? Tem as mesmas cores nas duas, eu separei só as bisnaguinhas das cores para não dar diferença, tá bom? Vamos lá? Eu uso esses pincéis com dispenser de água, o meu é da BRW, mas pode ser qualquer marca. E eu tenho pontas diferentes, cada um dele tem uma ponta da mais larga e mais fininha. E agora eu vou começar a pintar. Esse pincel é legal porque eu aperto o corpinho dele e ele sai água. E daí eu já jogo ali na aquarela de pastilha direto. Ele já fica molhadinho e eu vou pintando o desenho bem tranquilo. A aquarela é legal você ter um papel ali de 180, 300 e poucas gramas. De 180 a 300 gramas. E você não esfregar várias vezes no mesmo lugar com a tinta molhada. Porque vai rasgar o papel, vai sair um pedacinho, vai dar ruim. A aquarela você tem que deixar a tinta... você pode deixar a tinta bem molhada, mas o papel tem que ser mais grossinho, porque senão... vai dar ruim mesmo, tá? E como que a gente faz para misturar as cores de aquarela? Bom, para misturar os tons de aquarela, a gente só acrescenta um pouquinho, limpa bem o pincel, a pontinha, e acrescenta um pouquinho de água, né? Dá uma apertadinha nele, e a gente faz a mistura das cores com água. Vocês podem ver que essa aquarela de pastilha, se não me engano, é da Acrylex, e ela tem... não, ela não é da Acrylex, ela é da Onda. A marca dela é Onda e ela tem umas cores bem fortes. É bem legal de pintar com ela. Só toma muito cuidado para não rasgar o seu papel. Eu vou dar uma leve aceleradinha no vídeo, tá bom? E vocês vão vendo que eu vou misturando, é um desenho bem colorido. Então eu vou misturando as cores aqui de pouquinho, vou dar uma aceleradinha para vocês. A aquarela é só você usar a água e a tinta, e se você quiser deixar ela mais forte, você usa menos água. Se você quer deixar ela mais fraca, você usa mais água. Só cuidado para não encharcar o seu papel e ele rasgar, tá bom? Aí eu tô passando os tons de amarelo, laranja e vermelho. E a parte que é o pelo branco, eu tô passando um azul, para não ficar aquele brancão demais, né? Agora o narizinho dele. O nariz, eu vou misturar as cores, o rosa maravilha, o roxo e o azul escuro, para deixar o narizinho bem coloridinho, bem bonitinho. E depois os detalhes de branco eu vou fazer com caneta posca, mas você pode fazer com qualquer caneta branca, caneta gel, ou mesmo com corretivo. Tá bom? Existe uma máscara que a gente usa para tampar as partes brancas, mas é um material muito caro e não é tão fácil de achar. Então, eu tô mostrando para vocês do jeito mais fácil que dá para fazer. Uma caneta gel, uma caneta giz, líquido, um Errorex, qualquer coisinha ali que você tiver no branco, ou mesmo uma tinta guache branca, dá para você fazer os detalhes perfeitamente. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês. Agora, no olho, como é um desenho colorido, eu vou passar primeiro o azul em volta do olho, para depois fazer o contorno de preto com meu pincel mais fininho. Você também pode fazer o contorno com uma caneta preta, esferográfica, canetinha, posca, caneta nanquim, tá bom? Não precisa ser só de aquarela, se o teu pincel for muito grosso, você pode fazer com qualquer caneta preta, tá? O olho, eu começo daí a parte da íris, que é colorida. Eu misturei o marrom e o amarelo para fazer o ocre. E eu tô passando marrom purinho
ali na parte de cima e mais pro meio para fazer o tom escuro, tá bom? E estou pintando o meu cachorro e vocês viram que temos a participação dele com latido no fundo, né? Muito legal. Aí agora eu tô fazendo o contorninho do olho, eu troquei de pincel, peguei o de ponta fina e o meu cachorro tá participando de novo, eu já volto. É a vida de gravar com cachorro em casa, gente, é assim mesmo. Então aqui, ó, eu pinto ao redor do olho, eu deixo só um pontinho azul pra dar uma iluminada, tá bom? E agora eu pinto a parte da pupila de preto. E eu vou deixar só uma bolinha branca, que é a parte do pontinho de luz. E você vê que eu dou uma invadida no preto na parte escura, porque a nossa pálpebra aí dos animais também, ela faz uma sombra natural na nossa íris. Então, toda vez que você for pintar um olho, você deixa a parte de cima mais escura e a parte de baixo mais clara. O nariz eu também venho com preto, aí no buraquinho e no contorno do nariz. Também com aquele pincel mais fininho. E eu dou algumas marcações no focinho com preto, que é para dar uma sombra. Depois que eu faço isso, eu vou pegar o meu pincel mais claro, sem tinta, só com água, e vou esfumar isso que eu fiz. Só a água e o pincel, vocês vão ver que dá até uma mudadinha ali na cor do fundo do nariz, mas é só isso, tá bom? Não tem segredo, pintar de aquarela é muito fácil. Agora eu vou para a língua. Não, eu vou para a boca, não para a língua. A boca do cachorro é bem preta, né? Vocês viram que eu passei ali um pedacinho de azul na boca também para marcar a luz, igual eu fiz no olho. E agora com o meu pincel bem fininho, eu tô passando a tinta preta aqui na boca toda. E eu vou deixar só um pontinho azul para marcar a luz, tá? Agora sim, eu vou para a língua do cachorro. Sempre lembrando que é um desenho colorido. Então, aqui eu tô misturando algumas cores para a língua. Eu misturei o rosa e o roxo. E eu vou colocar o vermelho junto para dar a tonalidade que eu quero para a língua do cachorro, tá bom? Eu quero uma língua rosada, avermelhada, com toque de roxo, para ficar bem legal. Nessa aquarela de pastilha tem rosa, mas quando não tem rosa, a gente usa o vermelho bem aguado para fazer o rosa. E no meio eu tô passando o roxo misturado com um pouco de azul escuro, para dar uma tonalidade mais colorida, que é o que eu quero para esse desenho. E eu pego um pincelzinho limpo, só com água, e misturo as cores para ficar bem legal. E aí, estão gostando do vídeo? Não esquecem de curtir, compartilhar, comentar, seguir a gente por aqui, que sempre vai ter vídeo novo explicando alguma coisa, tá bom? Esse vídeo é um pouquinho longo, vai dar para você entender um pouco como que faz aquarela. Mas eu prometo que vou postar uma videoaula para vocês sobre aquarela, tá bom? Não tem segredo, gente. Aquarela é a tinta e a água e qualquer pincel dá para você pintar. Agora aqui eu tô fazendo uma sombra pretinha aqui na boca, que é a mesma coisa, né, gente? O céu da boca, ele faz uma sombra ali na língua, né? Então, a parte de cima da língua, que é a que tá mais em cima ali, com esse linguão para fora, é mais escura. Tá bom? Agora nós vamos pintar o outro lado com a outra tinta. Já estou com o meu godê e no meu godê já tem as cores, algumas cores que a gente vai usar. Eu não vou usar a cor diferente da que eu usei na aquarela de pastilha, tá? Aqui eu tô usando o amarelo e eu tô tentando pôr a mesma quantidade de água pra ficar igual. Vocês podem ver que uma diferencinha mínima que dá ali, uma diferença pouca, é que a tinta de bisnaga, ela é mais forte.
Então, às vezes, a gente tem que usar um pouco mais de água para clarear. E ela rende super bem. Essa da Pentel eu tenho há muitos anos. E você, com um tiquinho de tinta, você pinta muita coisa. E o legal é que ela dá pra gente reviver. Então, se ela tá num plástico ou num porcelanato, num material assim, no godezinho é plástico, dá pra gente deixar ela aí, secar, e a hora que a gente quiser usar de novo, a gente só coloca a água e usa tranquilamente. Vai dar uma diferença aí de tom, porque muda mesmo. Essa aquarela de bisnaga, por exemplo, 12 cores, ela não tem cor de rosa, igual a de pastilha. Então, a gente tem que usar mais água no vermelho para clarear o vermelho e deixar ele mais rosado. Às vezes dá até para usar o branco, mas eu tô quase sem branco na bisnaga. E da pastilha eu acho o branco assim bem inútil. Então, depois eu vou fazer os branquinhos maiores com a posca. Tá? É fácil de misturar, é o mesmo esquema. Você pode usar a água para misturar, colocar um pouquinho de água no pincel limpinho para misturar as cores. Lembrem de nunca passar a aquarela várias vezes no mesmo lugar, se for principalmente numa folha fina, porque vai dar ruim, vai desgastar o papel, vai rasgar, vai estragar o seu trabalho. E eu vou dar uma aceleradinha no vídeo e eu já volto com mais explicações. Então, aqui eu só vou misturando as cores. Eu tô usando o vermelho, um vermelho mais laranjado, o amarelo e o azul. Como esse desenho é colorido, eu tô deixando as partes brancas de um verde mais azulado, de azulzinho mesmo, tá? Pra dar um charme, mas geralmente no branco a gente usa cinza. Agora o nariz eu vou pintar. Esse lado tá um pouquinho mais escuro do que o outro nariz na minha foto de referência. Então, por isso, vocês vão ver que a tonalidade também vai dar uma diferenciadinha aí, tá bom? Agora eu tava colocando um pouquinho mais de tinta ali no meu godê, porque tinha acabado. E eu vou pintar o narizinho desse cachorrinho. Eu coloquei mais azul porque o azul tinha acabado. Vocês podem ver que agora vai ficar uma cor mais viva. O narizinho desse lado é bem azul. E eu vou misturar um pouquinho de roxo com vermelho, para dar uma clareada na cor. Lembrando que eu tô usando as mesmas cores que tem na outra aquarela, tá bom? E vai ficar um narizinho bem fofinho. Agora aqui eu vou proceder do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Para a linguinha do cachorro, eu vou pegar o vermelho mais aguado para fazer um rosa. E eu vou pegar o roxinho, que é o tom maravilha, para fazer o detalhezinho aqui do meio da boca. Eu misturo o azul um pouquinho, porque esse é uma cor bem maravilha, bem fúcsia assim, sabe? Aí eu misturo um pouco de azul para dar o roxo que eu quero para a língua. E para o restante eu vou usar o vermelho mais aguadinho para fazer o cor-de-rosa. E vai dar uma cor bem legal para a língua. Eu vou acelerar para vocês verem o resultado. Então aqui eu uso o vermelho mais aguadinho para fazer o tom rosado. E eu misturo um pouco daquela cor maravilha para fazer o mais escuro, que tá equivalendo ao rosa da outra pastilha. Agora aqui, como eu tô usando as mesmas cores que eu usei, né, de pastilha, que são 12 cores, eu vou misturar o marrom com um pouquinho do amarelo para fazer a cor que eu quero. Então, eu vou passar primeiro o marrom bem aguado para ver a cor que vai ficar.
Lembrando que quanto mais água na cor, né, mais aguado ficar, mais claro fica. E agora eu vou pegar o amarelo e passar por cima, aí nessa parte no meio do olho, né, de baixo, no meio, pra ficar a cor que eu quero. E vou fazer o sombreado com o marrom. Vou fazer o contorno do olho e depois vou fazer o sombreado. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o outro olho, deixando um pontinho no meio para fazer a luz. E eu vou dar uma aceleradinha no vídeo para vocês verem. Então aqui a gente repete o processo que fez no outro olho, deixa um pedacinho azul, pinta a pupila de preto, faz o sombreado preto e usa o pincel só com água para espalhar a tinta, tá bom? Vou fazer a mesma coisa no nariz, passar o preto e depois usar só a água ali do pincel para espalhar. Fazer a boquinha, a mesma coisa, passei um tom de roxo avermelhado ali na parte do lábio e fiz o sombreado da língua. Nessa hora eu peguei um pincel limpo para esfumar ali a parte do rosto e tô pintando a orelha de vermelho, que é o Red, a cor da Pentel. Um vermelho mais puro e mais aguado. E o vermelho, que é um laranja avermelhado. Tá, eu misturo aqui as duas cores para chegar ao tom que eu quero, sempre colocando água no pincel. E eu vou terminar de pintar o pelo e a orelha. De acelerado para não ficar tão ruim para vocês, agora vocês podem ver o resultado da aquarela de pastilha e de bisnaga. Deu pouca diferença, né? Agora vamos para o acabamento com caneta Posca e essa é a imagem de referência.